Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, amém? Bem-vindo ao nosso canal, você já está preparado? Que Deus abençoe você a cada dia. Hoje estamos aqui reunidos para a nossa playlist da nossa Escola Bíblica Dominical, com o tema de hoje, o maior exemplo de amor, baseado em João, capítulo 15, versículos de 1 a 17. Esse texto ele é um texto muito conhecido, porque fala da videira e dos ramos. Eu não vou ler o texto, porque o texto ele é muito grande, são 17 versículos, mas o irmão pode ler ele perfeitamente na sua casa, para que você possa estudar, marcar o que você achar interessante, e aí você pode contextualizar e comparar com o que a nossa lição de escola bíblica traz. Mas nós temos aqui como o tema da lição, o maior exemplo de amor. E qual é o maior exemplo de amor que nós podemos dizer? Não é o amor do pai, não é o amor da mãe, não é o amor do irmão, do namorado, do marido, da mãe para com o filho, mas o maior exemplo de amor chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós possamos ter a liberdade e a salvação através dele na cruz do Calvário, para que nós não venhamos mais a sermos condenados pelo nosso pecado. Então Jesus, ele morre na cruz, ele se entrega na cruz, e lá na cruz a palavra de Deus nos diz que ele foi como ovelha muda, ou seja, ele não reclamou, ele não falou, mas Deus, justo eu, teu filho, você vai botar para morrer naquela cruz? Não. Jesus, como ovelha muda, ele foi na direção lá do Monte da Caveira, do Gólgota, e aí ele passou por toda aquela humilhação, foi espancado, foi preso, julgaram Jesus de uma maneira bem errada. Tem um documentário que eu vi na internet uma vez falando sobre todo o processo do julgamento de Jesus. Então, assim, é algo muito interessante. E no final, Jesus é condenado, e ele morre, e 3 dias após a morte de Jesus, ele ressuscita, e depois, alguns dias depois, ele se encontra com os discípulos, ascende aos céus, aonde ele está até hoje, esperando o momento certo e a hora certa, como a própria palavra de Deus nos diz que ele voltará. Bom, mas o que isso traz para nós? A gente vê que Jesus ele trouxe um ensinamento de amor muito diferente, muito novo para aquela época. As pessoas viviam num contexto, em uma sociedade onde não existia amor para com o próximo, onde não existia um amor como nós vemos hoje, organizações que ajudavam os outros. Hoje nós temos ONGs, igrejas, organizações para-eclesiásticas, fora do contexto da igreja, mas que trabalham junto com a igreja, que cuidam de pessoas. Aqui na nossa cidade mesmo, nós temos associações como Missão Vida, como a Cristolândia, como Desafio Jovem, como tantos e tantos outros que deve ter por aí, que eu nem sei o que tem, fora esse deve ter mais alguns e a gente não conhece, mas que trabalham junto com a igreja para que as pessoas possam ser assistidas, acompanhadas. Existem igrejas que fazem trabalho de acompanhamento com moradores de ruas, com pessoas de baixa renda e até mesmo com pessoas que não passam por necessidade financeira, mas que precisam de amor, de carinho, de afeto, de cuidado, e muitas vezes não tem nada a ver com a falta de dinheiro, e sim com a falta de amor mesmo que a pessoa tem. Então, Jesus ele traz para nós o ensinamento de um amor verdadeiro, o maior amor do mundo que Jesus teve ao morrer na cruz por nós. Bom, o nosso primeiro tópico traz o amor que produz crescimento. Segundo a nossa lição, um pastor chamado Christian Schwartz percorreu 1000 igrejas em 5 continentes, tentando compreender por que algumas igrejas cresciam e outras igrejas não cresciam. Qual era o pulo do gato? O que faz uma igreja ter 15, 20 mil membros e outra igreja ficar estagnada em 30, 40 membros, quando chega a 30, 40 membros? Então esse pastor ele percebeu que a grande maioria das igrejas que cresciam, elas cresciam por um pequeno detalhe, mas que fazia uma grande diferença. Eles vivenciavam o amor, mas não um amor qualquer. Eles vivenciavam um amor chamado amor fraternal. E o amor fraternal, quando você vai pesquisar ele, quando você coloca ele no buscador do Google, a tradução dele, o significado dele diz o seguinte: amor fraternal,
Geralmente, sentimento fraterno acontece entre irmãos que podem ter afinidade sanguínea ou não, e também entre homens e mulheres. Então, é um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse que não seja fazer o bem sem jamais desejar algo em troca. Então, nós estamos aqui diante de um amor que ele faz algo para outra pessoa, mas que não busca nada em troca, que não quer nada como pagamento, que você faz porque você realmente quer fazer, que você gosta de fazer, você tem interesse em fazer, sem esperar que a pessoa que está recebendo este favor, ou recebendo esse auxílio, recebendo este amor, ele vá te pagar, te recompensar, te devolver esse amor. Não. Porque qual o grande diferencial dessas igrejas? O grande diferencial desse tipo de pessoas? Ou melhor dizendo, vamos botar aqui para as igrejas, né? Vamos colocar no contexto de igreja. Se você chega em uma igreja e aquela igreja abraça você, abraça a sua família, cuida de você, cuida da sua família. Cuidar que eu digo não é somente na questão financeira, mas na questão de amor, de afeto, de atenção, de carinho, de amizade, tudo isso. Se você tem, por exemplo, filhos adolescentes e aí você chega na igreja onde tem um bom grupo de adolescentes que cuida dos seus filhos, ou você chega na igreja e você tem filhos pequenos e ali tem um ministério que vai trabalhar com a educação infantil, ou você é um casal, né? De repente, somente o casal que não tem nem filhos ainda, ou os filhos já saíram de casa, um casal mais idoso, e aí você chega na igreja e se sente acolhido, você vê que tem pessoas que têm o mesmo tipo de relacionamento com você e tem afinidade com aquilo que você vive, com aquilo que você faz, e você vê ali pessoas de igual para você. Então, você vai olhar para o lado assim, não, é aqui que eu quero ficar, aqui que eu me sinto bem, aqui que eu gosto de estar. Você não vai estar num local onde você não se sente bem. Você vai estar num local que você se sente bem. Você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai viver em um local onde você não gosta. Você não vai morar num apartamento que você não gosta. Você não vai ter um emprego que você não gosta. Ah, o emprego paga bem e tal, eu preciso do dinheiro desse emprego, mas às vezes você ganha menos em outro, mas você é feliz. Ah, eu vou viver nesse apartamento aqui, porque o apartamento é grande, mas às vezes a vizinhança é horrível. Então você não fica num local se você não se sente bem. E o amor fraternal que há dentro da igreja justamente é isso. Pessoas que chegam em igrejas, se sentem acolhidas, se sentem amadas, se sentem em uma condição de cuidado, e aí eles falam assim, não, para que eu vou sair daqui? Aqui eu tenho tudo que eu preciso, tem irmãos que me amam, tem uma palavra que é saudável, uma palavra vindo da parte de Deus, eu tenho tudo que eu preciso aqui para o meu crescimento espiritual, para o meu crescimento moral, para o meu crescimento social. Então por que eu vou sair daqui? E lá no mundo não tem isso. Lá no mundo são pessoas querendo, como diz o dito popular, né? Um querendo comer o outro vivo. Pessoas que pisam em você, pessoas que convivem com você te dando um sorriso aqui, mas que na verdade estão procurando uma oportunidade para puxar seu pé para fazer você cair. Pessoas que vivem uma situação onde fazem de tudo para te prejudicar. E você muitas vezes nem percebe. É isso que o mundo faz conosco. É isso que o diabo planta para nós. É isso que o mundo oferece para nós. Mas a palavra de Deus diz que não. Que no Evangelho, que na presença de Deus tudo é diferente. A única coisa que Deus quer é fidelidade. E esse amor fraternal, isso gera em nós através da modificação da nossa vida em Cristo Jesus. Por quê? A palavra de Deus diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você passa a viver a vida que Cristo quer que você viva. Já sou uma nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Ou seja, aquilo que você fazia antes, você já não vai fazer mais. Por quê? Porque o amor fraternal de Cristo para com você, o amor fraternal para com o próximo, vai fazer com que você mude. Você vai estar no local onde as pessoas querem conviver com você
com amor. Então você não consegue não conviver com elas da mesma maneira. Você não consegue. É impossível uma pessoa, você colocar uma pessoa falsa, vamos dizer assim, né? É impossível você ser um lobo na pele de cordeiro, dentro de um local, uma hora você vai se sentir incomodado. Uma hora a pessoa se sente incomodada e ela acaba saindo. Por quê? Porque o amor, por causa da presença de Deus, por causa do crescimento espiritual, por causa da ação de Deus, faz com que as pessoas saiam. Pessoas que atrapalham, saiam. Não fiquem mais na presença ali onde vão atrapalhar. Então, Jesus, ele nos ajuda a produzir esse amor. É um amor que produz um crescimento em nós. E as pessoas lá fora, elas não querem que a gente fique pregando o amor. Elas querem que a gente viva o amor. Elas não querem que a gente faça um discurso lindo, maravilhoso, sobre do amor ao próximo. Eles querem que a gente pegue as pessoas e cuide do próximo. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né, estava no meu período de jovem solteiro, e aí eu e minha igreja viajamos para uma cidade do interior do estado de Minas, e nunca me esqueci de uma vez que uma moça me perguntou assim, quem está bancando vocês para vir aqui para a minha cidade? Eu falei, não, cada um pagou a sua própria passagem, sua própria alimentação, sua própria hospedagem, cada um tirou do seu próprio bolso. Quem quis ficar em hotel, ficou em hotel, quem quis ficar em escola, cada um pagou de acordo com a sua situação. E ela falou assim, vocês pagaram para vocês virem para cá? Eu falei, nós pagamos. Ela falou, não foi nada de governo, nada. Eu falei, não tem nada de governo aqui, tudo saiu do nosso próprio bolso. E aí foi uma oportunidade que eu tive para falar do Evangelho de Cristo para aquela mulher. Se ela se converteu, se ela não se converteu, se ela está viva, eu não sei. Eu sei que naquele dia o Evangelho chegou para ela e ali ela pôde ouvir uma palavra que realmente foi uma palavra que pôde tocar no coração dela. Se mudou ou não a vida dela, isso eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que a palavra de alguma maneira foi plantada no coração, na mente dela. Bom, o amor de Cristo, ele faz com que nós superemos também divergências. Irmãos, não existe uma digital igual a outra em lugar nenhum. As digitais da sua mão, dos seus dedos, elas são diferentes. Essa digital aqui é diferente dessa digital aqui. Então, não existem pessoas iguais. Não existem pessoas com pensamentos iguais. Pessoas são diferentes. A gente vê esses livros, né, que falam sobre casais, e eles têm uns títulos até engraçados, né? Alguns títulos do tipo, por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, por que os homens mentem e as mulheres compram sapatos, assim, uma infinidade de livros, né? Como você conviver com o seu parceiro sem tentar matar ele, até tem esse título desse livro também. Assim, é engraçado, mas todos eles contam a mesma coisa, que o homem não é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem. Eles simplesmente são diferentes. Tem preferências diferentes, tem gostos diferentes, tem atitudes diferentes, e tem que ser diferente mesmo. Deus, quando ele fez Adão adormecer e criou Eva, ele fez uma ajudadora que fosse idônea, mas que não criou um outro Adão, foi uma mulher realmente diferente, com pensamentos e ideias diferentes. E você conviver com pessoas na igreja, realmente você convive com pessoas com ideias e pensamentos diferentes. Só que tem uma ressalva aí nessa questão. É que essas pessoas que pensam diferente, elas precisam ser instruídas para que elas possam ter o pensamento em Cristo igual. Não pessoas, vamos dizer assim, não cópias, né? Não robozinhos que vão ser uns iguais aos outros, não clones, mas pessoas que precisam aprender a ter o pensamento centrado em Cristo, de acordo com a teologia reformada que nós ensinamos. Pastor, como assim? Assim, por exemplo, você chegar na igreja e aí a igreja defende uma doutrina, mas o irmão vem lá pensando em outra. Não, não é isso. Ele pode vir pensando em outra, em A, B, doutrina A, B, C. Mas o que a igreja precisa?
precisa chegar e instruir essa pessoa. Ó, aqui nós cremos assim. Então, irmão fulano, a partir de hoje o irmão vai comungar com a gente, vai ter comunhão com a gente. Então, o irmão precisa ter esse pensamento. Precisa crer dessa maneira. Precisa crer que somente Jesus Cristo é o Senhor. Certa vez eu escutei de uma irmã dizendo que ela estava lecionando na escola bíblica dominical e uma outra irmã, uma terceira pessoa, perguntando para a professora lá se não existia uma outra possibilidade de chegar até Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ela bateu o pé e ficou lá falando, não, mas deve ter alguma outra forma, deve ter algum outro caminho, deve ter alguma outra abertura para se fazer. Não, mas a palavra de Deus nos diz assim. E a professora da escola bíblica dominical falou, não, irmã, é assim, assim, assim. A palavra de Deus está nos dizendo. E no final ela falou assim, mas tem certeza que não tem uma outra maneira? Irmãos, pessoas que não estão entendendo o que é o evangelho verdadeiro. Não estão conseguindo compreender isso. Mas esse tipo de pessoas são pessoas que precisam superar suas divergências e nós precisamos cuidar delas para que elas possam somar e precisam ser muitas vezes instruídas. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo hoje é um dos maiores campos missionários que nós temos. É duro falar, é difícil de acreditar. Mas um grande campo missionário hoje é a igreja. A igreja hoje está precisando, desculpa a palavra, está precisando se converter. Não somente com a questão de um evangelho que libera tudo, mas um evangelho onde as pessoas não estão querendo abrir mão das suas diferenças. Quando eu digo assim, das suas diferenças, né? Não estão querendo abrir mão daquilo que elas creem para que possam crer no que a Bíblia nos ensina. Querem ficar com o seu pensamento, com a sua ideologia, com as suas ideias, sem querer concordar com o que a palavra de Deus nos fala. Então, nós precisamos, através do amor, superar todas essas divergências, essas dificuldades. Jesus fez isso. Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, Jesus pegou cobrador de imposto, pegou pescador, pegou homem simples, conviveu com samaritano, com gentil, com prostitutas, com leprosos, com pessoas doentes, com cego, com vários tipos de pessoas. Vários tipos de pessoas. Se era um povo misturado, era o povo de Jesus Cristo. Se era um povo que tinha uma mistura do nada, era aquele grupo que andava com Jesus. Que tinha um pensamento diferente, ideias diferentes. Que criam de maneira diferente, mas que através dos ensinos de Cristo, ele instruiu todas elas a elas crerem da mesma maneira. Então, irmãos, nós precisamos amar aquelas pessoas que chegam na igreja, ou que já estão na igreja há muitos anos, e instruir essas pessoas, e aqueles que estão sendo instruídos precisam ter amor, sabedoria e paciência para aprender da maneira correta. Da maneira como a Bíblia ensina. Ah, mas o pastor fulano que ficou aqui 20, 30 anos nos ensinou assim. Às vezes o pastor fulano ficou lá 20, 30 anos, passou 20, 30 anos ensinando errado. E é duro falar a verdade, mas é. Tem pastor aí que infelizmente não estuda, não se qualifica, fica no arroz com feijão. Quando fica no arroz com feijão, que às vezes é só no feijão, só no arroz, e não busca aprender e entender realmente o que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós, Igreja de Cristo, precisamos superar, através do amor, essas dificuldades. Porque o amor, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina na carta de Coríntios, o amor tudo supera, tudo espera, tudo sofre, tudo crê. O amor não arde em ciúmes. Então, o amor, que é o maior sentimento
E o amor que Jesus teve na cruz, o amor para conosco e o amor de ser obedientes a Deus. Tudo isso que Jesus fez para que pudéssemos estar livres da escravidão do pecado. Irmãos, o amor bíblico, ele é maravilhoso. A Bíblia nos fala de basicamente 4 tipos de amor, que é o amor ágape, que ele é descrito como um amor abnegado, é num contexto divino e sua fonte vem de Deus. Tem o amor filia, ou filha, que é um amor fraterno para com o próximo, né? É um amor de amizade, de irmãos, é um amor que a fonte é o homem. Temos o amor eros, que é um amor físico, aí é de um homem para com a mulher, mulher para com o homem. A palavra eros é a palavra da onde que veio a palavra, é a raiz da palavra erótico, que deriva do homem também, mas no quesito de sentimentos de amor, o marido com a esposa com o marido. E o amor storge, né, que é o amor familiar, é o amor da família, é do pai com o filho, a mãe do filho, os irmãos, a família em si. São os 4 tipos de amor mais comum que a gente vê na Bíblia. O amor familiar, o amor físico, o amor fraterno, o amor abnegado, o amor que é o amor que nós vemos através da palavra de Deus. Existem aí estudos sobre 7, 10, uma porretada de tipo de amor, mas os 4 básicos que a gente vê na palavra de Deus são esses 4, que são suficientes para que o homem possa entender. E isso, irmãos, faz com que nós superemos as dificuldades para com o próximo. Nós vamos chegar no próximo, ele vai ser completamente diferente da gente. O meu pai fala o seguinte: você tem 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, 20 filhos, você cria todos iguais e todos são diferentes. Foi feito pelo mesmo pai, saiu da mesma barriga da mesma mãe, deu a mesma educação todos, mas a criação faz com que eles sejam diferentes. Por quê? Porque o ser humano é diferente um do outro. Não tem jeito, não tem como fugir disso, né? E Paulo, ele nos ensina muito sobre o amor. E a igreja de Corinto foi uma igreja que precisou se pregar muito amor, porque na igreja de Corinto viveu divisões na igreja, rivalidade, partidarismo, carnalidade, invejas, busca exagerada por reconhecimento, imoralidade sexual e problemas conjugais. Olha, só coisa top, só coisa boa que tinha na igreja. E mesmo assim o apóstolo Paulo estava lá, escrevendo e cuidando daquele povo, orando, jejuando, intercedendo por eles. E por último, o amor que nós vemos, que a palavra de Deus mostra para nós, é um amor que produz testemunho. Tem um filme, eu gosto muito de assistir filme, mas tem um filme chamado Todo-Poderoso. E no filme Todo-Poderoso tem uma frase em que o autor, um dos personagens, né, o personagem ele se passa por Deus. No contexto do filme, ele ganha o personagem de Deus, né? E aí ele fala assim, as pessoas querem um milagre, mas esquecem que elas mesmas são milagre. Então, não busque o milagre, seja o milagre. Seja você o milagre, seja você a mudança, seja você aquele que vai mudar. Se você chegar para trabalhar num contexto, num local, numa estrutura de empresa, onde todos ali são falsos, não querem compartilhar, não querem auxiliar e tal, faça isso com eles. E você vai ver como que isso vai ser um testemunho sobre mudança de vida na vida deles. Certa vez eu estava assistindo uma aula, né? E o curso que eu estava estudando, as aulas eram online. E aí, teve um dia que estava na sala de aula, eu e o outro aluno, né? Era um curso de inglês que eu estava fazendo pela internet. E aí, o aluno quis ficar calado e ficou somente o professor e eu falando.
Então o professor tentava conversar com ele e eu falava assim, ó, o que o professor está te perguntando, só que o professor falava inglês, né? Eu falei, o professor está te perguntando isso, assim, assim, assim. Né? Então, no contexto da aula toda, o professor falava e eu fui explicando para o outro aluno na medida do que eu sabia. Né? Foi até engraçado, né? O professor falava, eu traduzia para o outro aluno. E no meio da aula lá, ele me pede meu telefone de WhatsApp e eu passei para ele o número e a gente conversou um bocado e falou assim, cara, eu estava pensando em desistir desse curso porque eu cheguei para assistir a aula e ninguém me ajudava, então você foi o primeiro que me ajudou. E aí no final eu falei algumas palavras com ele, falei que Jesus era muito maior, muito maravilhoso e que ele não tinha que deixar isso abater a vida dele não. E no final ele me agradeceu, falou que quando ele já estava pensando em desistir, eu falei aquelas palavras com ele e isso foi um ânimo para ele, né? Ele deu uma animada para poder continuar estudando. Irmãos, nós precisamos fazer justamente isso. É justamente isso que nós estamos precisando fazer. É animar o povo, é ser instrumento de Deus para com o povo, é ser instrumento da parte do nosso Senhor para com o próximo. Então, o amor que nós precisamos ter é o amor que produz testemunho. Nós precisamos ser um milagre para essas pessoas. Nós podemos ir para frente do Palácio do Planalto, para a Praça da República, para o Cristo Redentor, para a Avenida Paulista, para o Alto Ibituruna e botar um mega microfone lá, um mega alto-falante e falar do amor, e descrever o amor, falar os tipos de amor, falar todas as características do amor e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Mas se, quando eu acabar, ver uma pessoa que precisa de amor e eu negar, meu irmão, não valeu de nada o que eu falei. Agora, sem eu falar, eu pegar e demonstrar isso através do meu testemunho, meu irmão, isso é muito mais impactante do que uma palavra de um grande pregador do Evangelho. Nós precisamos entender que os discípulos de Jesus, eles viviam e vivenciavam o amor. A primeira igreja primitiva, né? A igreja primitiva, ela conviveu muito com o amor, ela vivenciou muito amor. E nós precisamos vivenciar esse tipo de amor em nossas vidas. E para terminar, eu gostaria apenas de ler aqui o seguinte: uma comunidade cristã onde os crentes se amam e amam as pessoas à sua volta, torna-se extremamente atraente, conduzindo pecadores ao amor do Pai. Então, irmãos, não basta só simplesmente pregar o Evangelho, trazer a pessoa dentro da igreja e falar assim, pronto, agora você está convertido. Não. Tem todo um contexto que tem que ser falado, pregado, mostrado, e quando você testemunha, isso impacta a vida de uma maneira assim como você nem imagina. E eu gostaria de agora, nesse momento, encerrar, orar para encerrarmos. Pai, muito obrigado por tudo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, te louvo, Pai. Deus, que possamos conviver, que possamos aprender, que possamos viver o amor em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.